Retomamos, então, essa segunda parte. A Rua da Boa Vista, no viaduto de mesmo nome. Por que ela é Rua da Boa Vista? Porque à nossa esquerda nós vimos tudo, até a Serra da Cantareira, né? O aterrado ali, o melhor dito, aquele Pantanal, aquele brejo aí no Tamanduateí, essa várzea do Carmo. Isso aqui, essa foto, não precisa nem falar, ela está datada, porque sabemos que esse viaduto é de 32. Tem o carro aqui, estão se fazendo os trilhos, é para passar o bonde. Então, o terceiro lado do triângulo se completou nessa data. E lá nós já vemos uns prédios, esse daqui, de 1911, o edifício Rolim, mais algum outro aqui na Sé. Então, a gente já consegue ir trabalhando nesse viaduto, nessas trilhos de trem que vão e vêm, e vamos passar para o pátio do colégio, né, na próxima vista. E essa ladeira, olha só, a ladeira hoje, como se chama? Vamos olhar. Primeiro, aqui que temos que ver, ela se chamou Ladeira Municipal. Tem sabor de antiguidade, né, do município. Depois, ladeira João Alfredo Correia de Oliveira, que foi presidente da província. Hoje, General Carneiro. Nós vimos na esquina essa fonte, olha só, a fonte, se podia ir até lá, próximo, uma mulher com o cântaro, daí saía a água. Então, são as opções que se tem da fonte que aí está. Se você vem para cá e olha, você vê o viaduto, que ele é em arte déco. Olha, essa foto de quando é? Nós vemos cavalos aqui, cadeiras colocadas na rua. Aqui já, né, já vemos até os anúncios, e já nos datam para nós, né, entre 25 e 30. O chafariz. Puxa, até quando durou esse chafariz? Será que não se aproveitou em nenhum lugar? Puxa vida, que a gente não preserva, né? Tinha que tirar de um lugar e botar noutra praça, né? E se a gente olhar lá o bonde, de quando é o bonde, contos, né, da liquidar, tudo para queima, queima de estoque já existia nessa época. O chafariz é de finais do 19, a foto entre 25 e 30. Mas nós chegamos ao momento máximo aqui, o pátio do colégio. E aí se pode falar das missões dos jesuítas, dos colégios, do aldeamento. Olha, um quadro espetacular aqui, que a gente vê pelas cores aqui. Se pode fazer toda uma análise aqui, que nós temos, olha só, um triângulo também, né? Gente do lado esquerdo, gente do lado direito, a ladeira que está aqui, olha só, aqui lá para Várzea do Carmo, ao fundo a Cantareira, e aqui os outros índios, aqui um prestando atenção, outros indiferentes. E o que seria isso? Olha só as palhoças aqui, casas cobertas de palha. Logo depois, os jesuítas, com Diogo Jacome e outros carpinteiros, fizeram de madeira. Então, isso aqui é do mais antigo que tem. Então, aqui está um sacerdote aqui, nós já vamos ver, mas qual é o momento? A gente vê que tem um altar aqui, uma cruz, uns castiçais, então uma cerimônia depois da missa. A missa era sempre pela manhã, porque era um jejum rigoroso. Então ninguém deixava uma missa para tarde, porque teria que ficar em jejum e não almoçar. Então a missa era a primeira coisa que se fazia no dia. Então isso aqui é muito cedo, né? Tem sombra. Se fosse verdade, pela altura da sombra a gente conseguiria calcular até o dia do ano. Então, aqui na frente, depois da missa, vem o sacerdote e está com um hisopo na mão, com água benta. Tem que ter um ajudante segurando o hisopo e ele vai abençoar. Abençoa o quê? Aquele objeto no qual ele joga a água benta. Você vê que não é
não são os animais, você pensa de Santo Antônio, não são pães, não é o crucifixo, está pensando o próprio terreno onde os jesuítas constroem essa primeira missão ou aldeia que aqui está. E nessa procissão, então, tem alguém, se vem aqui primeiro uma procissão, né? Na frente, alguém carregando a cruz até chegar ao lugar, pronto, aí o sacerdote e seus ajudantes, algum português por aqui já assistindo, o sacerdote com essas vestes, que é um roquete, e sobrepeliz, e uma estola aqui, tipo dourada, e um livro de orações. Está abençoando o terreno. Quem poderia ser? Até o padre, o Leonardo Nunes, ou o Manuel da Nóbrega. Então, aqui tem toda uma interpretação histórica que mesmo historiadores da época não chegam a um acordo do que seria isso. O que seria interessante ter deixado uma bula, né? O pintor dizer o que ele quis retratar aí. Pronto, mas é a fundação de São Paulo. Está aí, a primeira aldeia, 1554, talvez 25 de janeiro de 1554, a bênção do terreno. Hoje nós temos um museu do pátio do colégio, da primitiva capela, se guardam ainda algumas coisas aqui, né? Umas colunas, e esse Cristo aqui, né? Esse Cristo, né? Que é o Bom Jesus dos Passos, Cristo manietado, muitas vezes na coluna de flagelação, aqui pode ser em pé já depois da coluna de ter sido flagelado, depois santos jesuítas, aí precisa ir lá para ver quais são esses santos, né? Mas o Cristo, né, que esteve aqui parece outro, né? Mas o Cristo do pátio do colégio esteve um tempão na rua Jaguaribe, e aí está. E olha só as colunas que aqui estão. Então, acho que voltaram para lá. Então, é preciso fazer uma análise mais rigorosa. Bom, isso remete para o Anchieta, o quadro do Oscar Pereira da Silva, no Museu Paulista, segundo um original que está na igreja de Al Gesù, em Roma, sede dos jesuítas, aí onde está o corpo de Santo Inácio, o braço de São Francisco Xavier. O Anchieta, então, fez um enorme trabalho aí para a preservação da cultura indígena. Porque um povo que não tem escrita, como é que vai ter memória e história? Precisa ter, até para contar e deixar para depois. E o que ele fez, até para se entender e recuperar um pouco dessa história, nem que seja história oral, é aprender a língua. Os grandes línguas da terra, Pedro Colasso e José de Anchieta. E ele fez uma gramática tupi. Depois fez o teatrinho, catequese, organizou guerra defensiva junto com o Tibiriçá, para aqueles que vinham, Cunhambebe e Piquerobi, que vinham aí assaltar e quase destruíram São Paulo no dia 9 de julho de 1562. Depois promove a paz em Iperuígue, fica como refém, e adapta tudo, né? Adapta aqui as coisas para a cultura indígena. Sempre se fez assim a adaptação entre gregos e romanos para unificar os deuses, etc. Então vem e fala do quê? Do Tupã, que é talvez a maior das divindades, o trovão, etc., para que os índios entendessem. Então entrou dentro da cultura, né? E em São Paulo vem e se defende até 1590, depois os agredidos passam a agressores, mas o Anchieta faz também a botica, né? Quer dizer, o que vai fazendo uma coleção
de remédios, da sabedoria indígena. Tal erva moída ou com esse tratamento se serve para tal doença. E fez então uma lista imensa, não só eles, mas isso foi sendo completado, de todos os remédios naturais e de sabedoria que venha até hoje, e acrescentando também a cultura portuguesa, né? E São Paulo, é verdade que teve muros e atalaias, isso se registra nas atas. Aqui eu tenho, então, aqui para ilustrar a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. A língua geral, Nhenhengatu, né? Está aqui, nomen domini, né? Turris, né? Fortíssima. Né? O nome do Senhor é uma torre fortíssima. E está isso. Foi editado em Coimbra em 1595, feita pelo padre José de Anchieta da Companhia de Jesus. Está aqui. E aqui uma carta do Anchieta para o capitão-mor da província de São Paulo na época. Então, sobre a defesa dos índios e a sua liberdade, isso custou depois a expulsão dos jesuítas. O capitão era o Jerônimo Leitão. E os muros, onde ficavam? Você sabe, os primeiros muros e os segundos muros aqui. Primeiro paliçada, depois em taipa de pilão. Tudo isso está registrado nas atas da Câmara de São Paulo. Tinha três passagens interessantes. A briga de um fulano com a Câmara Municipal, que mandava fechar o muro. Ele diz, mas minha mulher, para pegar a água, vai ter que dar toda essa volta. Depois se proibia construir chiqueiros na beirada do muro. Por quê? Porque com a chuva amolecia. Essa é a fraqueza do barro, né? Com a água que penetra. E o porco vai lá no chiqueiro e vai comendo, vai fazer, faz um buraco no muro. Mas aqui os índios faz anos que não vêm. Então você deixa a porta aberta, acontece o desastre, né? Isso aqui está errado, né? Não é base. Isso aqui não foi feito na carta de José Jacques Ouriques, em 1842, a mando do Duque de Caxias. Não, isso aqui é mais antigo. Esse muro não é dessa época aqui. Aqui, bem interessante, a maquete, que está no Museu Paulista, lá, uma sala só ela dedicada. Nós estamos recuperando, melhorando essa maquete, que primeiro ela foi de gesso, depois ela gesso branco e depois pintado, né? Então, aqui, onde é que nós estamos? Como é que a gente se orienta? Olha só, começa aqui pelo Tamanduateí. Pronto. E a Várzea do Carmo, né? As 7 voltas. Aqui, o Mosteiro de São Bento. Pronto. Aqui, o que nós temos? A rua direita de São Bento, que vai de São Bento até São Francisco. E aqui a gente vê as duas igrejas, da Ordem Terceira e da Ordem Primeira, e aqui o claustro do Mosteiro de São Francisco, as arcadas dos monges, né, cuja ideia de arcadas foi respeitada na Reforma, né, de 1931, Ricardo Severo, etc., no estilo neoclássico. Então, aqui a Rua Nova de São José, Rua Porto Geral, depois a Boa Vista, o pátio do colégio, aqui a Sé, pronto, aqui a Rua Direita, portanto, aqui Santo Antônio, aqui a Igrejinha da Misericórdia, e a gente vai procurando as coisas e vamos encontrar São Gonçalo. Ok, nós vamos dar zoom aqui quando nos interesse. Mas vamos olhar agora o pátio do colégio. Isso aqui é o documento iconográfico mais antigo que se conhece desse edifício, 1818. É a gravura aqui, segundo o original, de Thomas Ender. Está aqui, né? Então, a igrejinha dos jesuítas, fachada olhando para o norte. Olha só os caminhos. Então,
a igreja, a torre assimétrica, que orientaram e inspiraram a recuperação atual, porque o atual é 1954, 56, por ocasião do quarto centenário. Aqui o convento e o colégio dos jesuítas, a casa da ópera e da fundição aqui de Moeda, aqui onde a Casa da Ópera, onde Dom Pedro assistiu à noite, às 9 da noite, uma representação teatral e se lhe proclamou rei, então, do Brasil, mais tarde, imperador. Né? E os caminhos, então, são as fachadas aqui, as frentes, olhada na praça, olhando para o norte. Já o Debré, olhando para o oeste, o norte está à nossa direita, e aqui a gente vê outras casas que aqui estão. Mais tarde foram os Correios aqui, anteriormente tinha sido a Casa da Câmara e cadeia, porque dela se via a torre da igreja, de uma das janelas. E aqui Debré, Jean-Baptiste Debré, 1827. Debré exagera, né, para que a gente tenha uma sensação de como eram as coisas. Exagera, olha a aba do chapéu aqui, desse, as orelhas dos animais, a cauda do cachorro. Não é a proporção, mas ele é mais impressionista. Né? Então, aqui tem até o neocolonial aqui em cima, que não é assim, olha, o frontão é interrompido, mas ele floreia, né? Um pouco mais aqui. Devia ser bem mais simples aqui, como está no Thomas Ender, e não sofisticado. Mas, enfim, pode ser também que entre 21 e 27, entre 18 e 27 tenha havido uma reforma. Eu não acredito, né? Agora, 1847, nós já temos aqui, então, volta, né, para a primitiva, está muito mais perto do Thomas Ender do que Debré, Miguel Benício Dutra, está aqui, também acervo do Museu Paulista. Olha as gravuras do Benício Dutra, fenomenais, né? Podiam fazer uma exposição só com elas, ou no mesmo lugar, no mesmo local, as diversas imagens, e como uma vai inspirando a outra. O Barão de Tchudi, que veio aqui para ver como é que eram tratados, né, os súditos das Províncias Unidas, o que hoje, então, é o país aqui, né, o país que vocês já vão ver, né, da Suíça, né, então, a falar Suíça, muito bem, falamos Suíça aqui, essa união. Então, ele veio para ver como é que estavam os imigrantes aqui. E, de passagem, desenhou muitas coisas, graças a Deus. O pátio é quase fechado, né? Como a gente já víamos aqui, nas 4 fases, a coisa pequena, as ruas. E aqui os lampiões, né? Lampião do quê? De gás. Né? O lampião de gás que aqui está. Então, aqui as 2 casas da Ópera e Casa da Moeda aqui. Então, podíamos falar, Dom Pedro pernoitou aí, etc. Fica para outro momento. Isso já é foto, portanto, mais tardio. Ainda está, mas já está bem reformado. Por quê? Com a expulsão dos jesuítas, o Estado ficou com todos os bens e encampou. Então, aqui, vamos dizer assim, se instalou o governo da província de São Paulo, capitania, depois província. Então, muitas coisas aconteceram aqui, porque era a grande praça pública. Né? As brincadeiras que se fazia é que se convocava a multidão para uma festa, se fechavam as saídas, se tiravam mulheres, crianças e velhos, e quem sobravam eram os voluntários da pátria. No momento do 9 de julho, em que os estudantes se reúnem da Politécnica de São Francisco, então eles partem daqui, né? Partem daqui e vão lá para Praça da República, e lá vêm os partidários do Getúlio, de cima do edifício, dão os tiros e matam 4.
né? Drauzio Camargo Martins Miragaia. E o Alvarenga fica ferido, morre 3 dias depois. Tinha que acrescentar um A aí, mas vamos deixar como está. A fotografia, Militão Augusto de Azevedo, é uma parada, a gente vê cavalos, presta atenção, você vê cavalos de cores claras aqui. Tá bem, olha o interior aqui lá da igreja, do pátio do colégio, né? Tá aqui como é que não tinha bancos, os bancos são posteriores. Cada um trazia a sua cadeira. E olha só aqui essas lâmpadas. A pergunta é, como é que era? Era de óleo? Como é que se acendia? Era elétrica já, a fiação? Qual é a data? Né? De 1896. Então, com isso, já dá um bom tema de pesquisa. Olha o coro, o coro da igreja, onde ficavam as pessoas que cantavam, e tem uma escada, né? Se sobe pela esquerda e se sobe até lá em cima. Né? Então, a igrejinha do pátio do colégio. Nessa imagem, já um cartão postal, a gente vê os edifícios do Ramos de Azevedo aqui, né, com o Visconde de Parnaíba, numa parada de 7 de setembro. Olha onde ocorrem as paradas. Aqui, né? Olha como cabe gente aqui. Você diz, não cabe. Vai lá que está quase assim e é largo isso daqui. Né? Então, aqui se instalaram a Secretaria da Agricultura e da Justiça. Então, está aí as pessoas, aqui você pode ver se comparar essa foto como está hoje. Hoje tem uma acessibilidade e pouca mudança. Olha a rampa de acessibilidade, as bandeiras hasteadas. Hoje aqui nós temos o brasão do Império, mas ele foi feito ainda na época da monarquia, então isso foi trocado, né? Na finalização se mudou isto. E aqui, né, se destruiu tudo que era dos jesuítas e se criou o Palácio do Governo. Olha só o Palácio do Governo, com feições clássicas ou neoclássicas, frontão triangular, coluna, litografia do Jules Martin, e no pórtico edifício aqui, lá embaixo da bandeira, no friso horizontal, tinha a inscrição Opus Senator Florêncio C. de Abreu, ISA, Erexit. Essa casa, tudo isso, esses edifícios, foi erigida, construída, ou mandada construir, pelo senador Florêncio Carlos de Abreu e Silva, o mesmo da rua. Olha só os jardins e as fontes que aí estão. Né? Tem uma porta monumental também que hoje está no edifício do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ela permanece, essa porta que está lá dentro. Né? Outra imagem, olha ainda a fonte aqui, o chafariz aqui. E aqui já um casinhoto aqui, que não existe nisso daqui, um casinhoto aqui, abrigando algo sombreado, aqui a urbanização muda. Aqui ainda existia à direita a antiga capelinha dos jesuítas, que ela vai vir abaixo logo, 1896, isso vai datar a foto. Olha só a igreja em ruínas, e nas vésperas da sua derrubada, o Teodoro Sampaio é quem assinou o atestado de óbito dela. Pela chuva, ninguém cuidou, de propósito, para que caísse e se construísse esse torreão aqui, né, em cerca de 1900. Aqui está. Olha só o cartão postal, já posterior a 1900, e essa famosa estátua, né, a Medeuzzini, era para ser em 1922, ficou pronta um pouco depois, né? Glória imortal aos fundadores de São Paulo. Era para comemorar o primeiro centenário da independência, 1922. E está aí, né? Então, essa aqui é a coluna com a deusa da vitória, mas a glória de quem fundou São Paulo.
Está aqui a deusa, depois nós vamos examinar com calma. O que é essa deusa da vitória? Os gregos tinham as Olimpíadas, as competições. Quem ganhava, o primeiro lugar, era coroado com os louros da deusa da vitória, Nike. Nike, os americanos aproveitaram a ideia e fizeram o tênis Nike. E aí você vê que o símbolo é a asa da deusa estilizada. Asa da deusa, tem asa, não tem asa, é uma mistura de deusa com anjo. Nike, egone Nike tá com o cosmos. Eu venci o mundo, é a vitória. Nenike, K é um reduplicativo no grego que reforça a ideia da super vitória, né? Tá ela, assim, as fotografias assim são espetaculares, assim, né? Na bruma, no entardecer, determinados fotógrafos aproveitam o dia ruim para tirar essa foto espetacular. Então, lá, isso aqui se reconstituiu a partir da gravura de Thomas Ender. Aqui está, então, este pátio do Colégio Novo, e terminamos esta nova fase com um edifício, que é o edifício da indústria e do comércio. É acromegálico. A gente olha para este Deus que aqui está, essa representação, e a gente vai ver que é um Deus grego. Deus grego em que aparecem as asas, então aqui as asas no capacete, e a cobra. É o Deus Mercúrio, mensageiro dos deuses, Deus também das mensagens, dos ladrões e do comércio. Está querendo associar alguma coisa com outra? Não sei, não vamos entrar nessa agora. Então, isso aqui, olha lá, as voltas, as volutas, tudo isso sai para fora do edifício, né? Olha a testa deles, a sobrancelha, esses ossos aqui que sobressaem muito, né? O nariz, a boca, tudo isso é uma vista explodida na nossa direção, assim como os tijolos aqui. Então, isso aqui é um pouco história da arquitetura, que não dá para explorar agora, mas nós exploraremos em outros momentos, quando visitarmos especificamente o pátio do colégio.